E bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais sobre o alicerce da saúde mental, emocional e espiritual. Hoje, o nosso estudo está recheado de informações sobre como combater os pensamentos ou o combate dos pensamentos. Os maus pensamentos são uma das batalhas mais silenciosas e constantes da nossa vida cristã. Eles não aparecem do lado de fora primeiro, eles não são visíveis aos olhos primeiro. Eles nascem aqui, ó, na nossa mente. E se não forem controlados, eles descem para o nosso coração e se transformam em atitudes ruins. Então, quando a gente tem a nossa mente enfraquecida por pensamentos ruins, por ideias, ideologias, a gente acaba eh, num ponto da nossa jornada, do nosso trajeto aqui, enquanto seres humanos, a gente fica refém dos nossos pensamentos. E esses pensamentos, eles geram o quê? Um sentimento. E o sentimento vai gerar uma ação contrária, uma ação ao qual a gente nunca quer ter, mas que muitas das vezes faz, né? Como Paulo mesmo diz, o bem que procuro fazer não o faço. Por quê? Por causa dos maus pensamentos que geram sentimentos e esses sentimentos geram ações. E ações que muitas das vezes não condizem com o evangelho, não condizem com Jesus Cristo, mas porque deixamos os pensamentos ruins ocuparem a nossa mente. Entende? Uma ilustração. Um tribunal onde cada pensamento deve apresentar sua identidade. Se o pensamento não serve ao rei, ele deve ser expulso como um traidor. Nossos versículos chaves, vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. 2 versículos anteriores, Paulo, ele nos dá informações de como combater, né? Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas às quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, os 2 versículos anteriores se completam com o versículo 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 e o 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, ou seja, as nossas armas, elas são espirituais. E é o quê? A leitura da palavra. É essa que nos ajuda a combater os maus pensamentos, os maus comportamentos, combater as ruínas do nosso pensamento, da nossa mente. As armas as quais usamos, com as quais lutamos, não são humanas, pelos contrários, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, ou seja, separamos esse pensamento. Esse pensamento ele não vai mais nos dominar, a gente separa, retira, joga fora. Não deixa isso criar raiz na sua mente. Os pensamentos ruins é como um passarinho. Aqui na minha casa, todo verão vem um casal de rolinha para poder fazer ninho aqui em casa. A gente deixa porque é um local onde elas se sentem seguras, não incomoda a gente, fica lá no terraço, não incomoda a gente e elas ficam protegidas de gavião, de outros animais, né? A gente tem a e sempre vem. Aí ela é a Soraya e o Carlos Daniel. E os filhinhos é o Carlinhos e a esqueci o nome da irmãzinha do Carlinhos.
É o Carlinhos e a irmãzinha dele. Então, de novela mexicana. Então, assim funcionam os pensamentos na nossa mente. Se a gente não for lá retirar o ninho, limpar e fazer com que esses passarinhos não permaneçam lá, se fosse em um local onde a gente tem uma utilização maior e que nos incomoda, por exemplo, se fosse dentro da nossa casa, a gente ia ter que retirar, não ia poder deixar, né? Então, os pensamentos, eles são como passarinhos na nossa vida. Eles ficam aqui fazendo ninho e se a gente deixar, vai procriar. Procria e a gente fica com os cheio de caraminhola na mente. E é isso. Paulo, quando ele diz aqui, para levarmos cativos os pensamentos, é isso. Levar cativo é retirar. Não deixar com que eles permaneçam ali. E se eles permanecerem ali, tem que saber que eles estão com uma chave cativo preso e a chave foi jogada fora. Não abre. Paulo está defendendo o seu ministério contra falsos mestres que acusavam de ser fraco ou de agir por motivos humanos. Ele utiliza uma metáfora militar. A vida cristã é uma guerra, mas as armas não são físicas, são espirituais. O termo argumentos, logismos, refere-se a raciocínios humanos orgulhosos que tentam se colocar acima da verdade divina. Paulo descreve a mente como uma fortaleza. Levar cativo é o ato de um soldado que prende o inimigo, ou seja, prendendo os nossos pensamentos que não são bons, a gente leva eles e retira dali do centro, aonde a palavra de Deus deve ocupar, aonde as coisas boas devem ocupar. Aplicações. Trate o mau pensamento como um invasor. Quando um pensamento de medo, raiva, impureza, ansiedade, frustração surgir, não o deixe morar na sua mente. Prenda-o. Isso, isso concorda com o que Cristo ensinou? Devo me perguntar. Se não, ele deve ser descartado. Pega, retira, joga fora, tranca, joga a chave fora e nunca mais pensa nisso. Nem tudo que passa pela nossa mente nos define. A palavra chama a discernir, a palavra de Deus, ela nos chama a discernir. Discernir se aquele pensamento é bom ou se aquele pensamento é ruim. Se aquilo ali vai trazer edificação ou se aquilo ali vai ser a nossa ruína. A gente deve se perguntar sempre: esse pensamento glorifica a Deus? Está alinhado com a palavra? Produz fé ou medo? O medo nos paralisa. A fé nos impulsiona. Como descrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, é o versículo que eu mais tenho trago aqui para nossa edificação, é ele e Romanos 12, versículo 2, né? Mas hoje nós vamos ficar com Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo, ele escreve à igreja de Filipos enquanto ele está preso. O capítulo 4 é um manual de paz interior. Ele acaba de dizer para não andarem ansiosos por coisa alguma, mas apresentarem a Deus tudo com súplicas e orações, levando a Deus os nossos pedidos, nossos medos, nossos anseios. E quando a gente leva, Deus é fiel e vai cuidar de nós. Ele está cuidando de nós. Ele cuida. Deus é um pai zeloso. Cristo é um irmão amável que nos ama. E um pai que nos ama, ele nos corrige, ele nos doutrina, ele nos ajuda, ele nos impulsiona. Ele sabe aonde vai fazer mal, ele sabe aonde vai fazer bem. Ai, Senhor, mas eu quero tanto ir para aquele lugar, eu quero tanto estar com aquela pessoa. Deus sabe aonde você vai estar e com quem você vai estar. Deus sabe de tudo.
sabe das conversas que ele escuta quando você não está, sabe quando as pessoas estão falando bem, quando as pessoas estão falando mal. Deus conhece tudo. Aqui, Paulo estabelece um filtro de qualidade. A palavra. Pensem, logizomai, aqui significa fazer uma conta ou dar peso. Ele quer que a nossa mente se ocupe deliberadamente, de forma surreal, de muita coisa, com virtudes, coisas boas, não permitindo que o vácuo mental seja preenchido pelo lixo do mundo. Por isso devemos nos sentar, aprender cada vez mais, buscar cada vez mais da palavra, buscar cada vez mais estudar as escrituras sagradas, porque é isso que vai nos alimentar e vai fazer com que a gente troque os pensamentos ruins, preenchendo a nossa mente de coisas boas. Eu sou uma pessoa que eu busco muito aprender da palavra. E vou dizer para você, 90% dos males que a gente tem é causado por aqui, porque a gente não estuda a palavra. Então, coloque-se à disposição do evangelho. Coloque-se à disposição para aprender e se moldar. Porque é aquilo, se você não se molda, meu filho, tu vai sofrer. Porque a gente só sofre porque a gente não quer se moldar a Jesus Cristo, porque a gente não quer se render a Jesus Cristo, não quer se render à palavra. Acha que a palavra é assim, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Toda a palavra, ela é proveitosa para o ensino, instrução, correção, é toda. Não é só uma parte, ela é toda, de Gênesis a Apocalipse. É toda. Não é só uma parte, é toda. E quando eu entendo isso, fica mais fácil para o meu discernimento e para o meu entendimento. Aplicação. O combate a maus pensamentos não é apenas parar de pensar o mal, mas começar a pensar em coisas boas. Trocar o pensamento ruim pelo pensamento bom. Se vier aquele pensamento de você não presta, não, para Cristo eu faço sentido. Para os meus irmãos em Cristo, eu sou valioso. Para o mundo a gente pode não ser valioso mesmo. O mundo rejeitou Jesus Cristo. Quem dirá nós que somos servos dele? Se o mundo rejeitou a Cristo Jesus, você está achando que você é o alecrim dourado que vai agradar a Deus e o mundo? Não tem como. Ou você agrada a Deus ou você agrada o mundo. Você vai agradar um e vai desagradar o outro. Não tem como. A não ser que você seja um crente Raimundo. Um pé na igreja e o outro no mundo. Aí, né, quando a trombeta tocar, meu irmão. Vai, desce. É isso aí. Não tem papo torto com Deus. Ou é dele ou não é. Não tem papo torto. E é isso. Devemos entender que, ao levarmos os nossos pensamentos à palavra de Deus, nossos pensamentos vão ser outro. Nós vamos entender aonde precisamos mudar, onde a gente precisa ser moldado, onde a gente precisa ser corrigido, onde a gente precisa ter uma atenção um pouco maior. Eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tenho que lutar com as armas espirituais, com a mente, em oração, pedindo a Deus para ele afastar e junto com ele fazer outras coisas para poder sair desse looping, porque é um looping, é um ciclo vicioso, entende? É um ciclo sem fim. Então, se você pegar a música do Rei Leão, um ciclo sem fim que nos guiará, a dor e emoção. A dor e emoção. Quem tem ansiedade sabe que a nossa vida, da vida do ansioso, se você no dia de hoje, você vai dizer para mim se você tem ou se você não tem. Comenta aqui para dizer para mim, você que tem crises de ansiedade, a sua vida não é uma montanha russa? Um dia você está muito bem. Daqui a pouco você está lá embaixo.
Daqui a pouco você tá muito, 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 muito bem. Daqui a pouco você tá lá embaixo. E muito, muito, muito. E é assim. A vida da pessoa ansiosa, ela é uma vida de emoção. Ninguém que é ansioso vive uma vida fácil. Mas é aquilo. Por isso que devemos manter os nossos pensamentos, levar eles cativos, presos, aprisionados. E é para justamente nesses momentos de ansiedade, de crise, a gente se botar lá em oração: Senhor, afasta de mim. Eu confio no Senhor, eu confio na tua misericórdia, retira isso de mim. E vai fazer outra coisa, confiando que o Senhor está trabalhando. Vai fazer outra coisa, vai ocupar a tua mente. Para você ver como é diferente. Para mim, isso funciona muito. Ou eu vou me distrair jogando um joguinho, ou eu vou me distrair lavando a louça, ou eu vou me distrair varrendo a frente da minha casa, ou eu vou dobrar roupa. Eu sempre estou ocupando minha mente. Sempre. Para poder não ficar em crise todos os dias. Porque se deixar, eu entro em crise, 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 e entro e não saio, é um looping. E é isso. Ele quer que a nossa mente se ocupe deliberadamente de virtude. Tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for amável, tudo que for justo, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente, pensem nessas coisas. Não permitindo que o vácuo mental seja preenchido com o lixo do mundo. Você está atrasado, você não presta, você não é bom. Ó, tá vendo ali? Fulano tá com a vida andando, você não. Se você entrar nessa guerra, você vai perder. Porque eu entrei e eu perdi. Eu tive que ser retirada do fundo do poço por Jesus. Eu já estive lá dentro e não é legal. Então, preencha sua mente das escrituras. Tá começando a ter crise? Vai estudar, vai ler. Senta, pega um capítulo, lê. Aí tira os pontos que você achou mais interessante. Pega o dicionário, vai ver o que a palavra quer dizer. Pega, abre o chat GPT, busca informações do texto. Pede para o chat GPT te ajudar. Pede para o Gemini te ajudar. Hoje em dia temos ferramentas que nos ajudam muito a estudar mais. Pede pro chat fazer perguntas baseadas no texto e você ir respondendo, você mesmo lendo o texto e respondendo. Você vai estar ocupando a sua mente das escrituras sagradas, usando as ferramentas, né, de IA, de inteligência artificial, para poder você crescer e evoluir, entende? Isso me ajuda muito. Aplicações. O combate aos maus pensamentos não é apenas para parar de pensar o mal, mas começar a pensar no bem. Se você quer tirar a água suja de um copo, precisa colocar a água limpa até que seja transbordado para fora. Foque no que é bom hoje. Se não vem da verdade, não deve permanecer. Se não vem das escrituras, não deve permanecer. Exemplo prático de pensamentos. Eu não sou capaz. Troque por Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos desafios se apresentam a mim e eu tenho que pensar, meu Deus, e agora? Será que eu sou capaz de fazer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. E eu não vou conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Quem você está buscando fortalecimento? De Deus? Então você tem tudo. Acabou. Você tem tudo. Vai dar tudo certo. O teu foco é isso. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Foca nesse versículo e continua avante. Eu não sou capaz. Quem te capacita é Deus. Quem te ajuda é Deus. Quem te fortalece é Deus. Quem te direciona é Deus. Então não deixe esse pensamento fazer ninho e morada na sua mente. Modifica ela. Se você está pensando, eu não sou capaz, tudo posso naquele que me fortalece. Ponto. Você vai ser capacitada. Você vai ser capacitado. E é isso. Tudo posso naquele que me fortalece.
tudo posso naquele que me fortalece. Tem que você fique o dia inteiro, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. O dia inteiro martelando a tua mente, o teu crânio, até isso fazer sentido e você modificar seus pensamentos. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago está repreendendo as brigas e o mundanismo entre os cristãos. Ele explica que os conflitos externos nascem de desejos internos. Aqui o capítulo foca na humildade como o caminho para a graça. A humildade como o caminho para a graça. Sejam mansos e humildes, porque eu sou manso e humilde. Quem fala isso é o próprio Jesus. Ele é o nosso molde, ele é o nosso modelo, é ele. Há uma ordem lógica aqui. Primeiro, a submissão. Reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida e os seus pensamentos. Segundo, resistência. O termo grego antisteme sugere uma postura de combate, ficar firme contra. A promessa de fuga do inimigo depende da sua submissão a Deus. Quanto mais submisso à vontade de Deus, mais o diabo foge da gente. Quanto mais a gente se volta para o evangelho, mais o diabo foge, corre, não fica nem perto. Devemos ser submissos a Deus. E submisso a Deus através das escrituras sagradas. Diabo não tem poder em quem se rende a Cristo Jesus, a quem se rende a Deus, a quem tem a Deus como seu Senhor. O diabo não tem poder em nossas vidas. Deus é maior, Deus é melhor, Deus é contigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo não é uma parte, é tudo. Aplicação. Muitas das vezes, resistir aos maus pensamentos com a nossa própria força de vontade e falhamos. O segredo é, primeiro, entregue sua mente a Deus. Senhor, este pensamento não é teu. Diga não à sugestão maligna. Aqui dentro de casa, às vezes eu faço batalhas espirituais. Coloco meus louvores lá embaixo e começo a orar. Levanto minhas mãos para o céu e começo, Senhor, essa casa é tua, o meu marido é teu, a minha vida é tua, todo o meu dinheiro é teu, a minha vida por completo é sua, e eu vou abençoando minha casa inteira, minha geladeira, meu armário, minha cozinha, minha sala, meu quarto, venho abençoando tudo, tudo é do Senhor. E quando os pensamentos maus vêm, eu falo logo, Senhor, retira, isso aqui não é teu. Manda embora. Tu não vai ficar aqui não, aqui Deus é maior. Algumas vezes eu caio. Algumas vezes eu caio em meus pensamentos. Porque eu sou fraca. Eu não sou a pessoa mais forte do mundo. Eu sou fraca. Mas Cristo Jesus, ele tem um cuidado tão grande que ele me pega pela mão e fala, minha filha, calma, minha filha, tu tá muito desesperada. Eu tô aqui contigo. Eu sou o seu Deus. Eita, quando ele fala assim comigo, aí eu fico assim, igual a criança, tá bom, papai, tá bom. Desculpa, tá? É assim. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Confia em quem? Em Deus. Um cântico de vitória e confiança. Judá havia passado por períodos de grande instabilidade. O profeta aponta para a cidade de Deus, que tem a salvação como muralhas, contrastando com a insegurança das cidades humanas. No original hebraico, perfeita paz é shalom, shalom. A palavra é duas vezes, shalom, shalom. Paz em dobro. O propósito firme refere-se à imaginação ou inclinação da mente, yetzer,
A paz não é ausência de problemas, mas o resultado de uma mente que está apoiada, significada de confiança em Deus. Mesmo que eu não saiba, eu vou lá e faço. Se eu não sei, eu aprendo. E eu peço, Senhor, vem comigo. Tem coisas que eu não sei, mas o Senhor me ajuda. E Ele me ajuda. Em todos os momentos da minha vida que eu penso que eu vou vacilar, que eu vou cair, que não vai dar certo, Deus me ajuda. E me ajuda de uma forma extraordinária. Extraordinária. A aplicação: sua mente terá paz se ela tiver um ponto de apoio. Se sua mente flutua conforme as notícias ou problemas, ou feeds de notícia, ficar rolando lá, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Haverá tempestade. Escolha confiar no caráter de Deus hoje, e o resultado será uma grande paz mental. E a sua mente vai estar guardada. Lembra do sentinela do primeiro episódio? O sentinela do primeiro episódio, ele está sempre em guarda. E é a nossa mente. Nossa mente deve estar sempre em guarda para os maus pensamentos não entrarem, as coisas ruins não entrarem, as notícias ruins não entrarem e fazerem ninho aqui, ó, sentimentos ruins. Aplicação: ao surgir um pensamento de medo ou raiva, diga em voz alta: eu levo esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Você não pertence a mim. Vai embora. Toma ele, Cristo Jesus. Retira. Não é teu. A guarda do coração, ela exige uma postura ativa de rejeitar o que é falso e focar no que é virtuoso. A estratégia mental cristã: combater maus pensamentos não é um exercício psicológico passivo, mas uma postura ativa espiritual. É o todo dia, todos os momentos, toda hora. O estudo desses 4 versículos revela um círculo de vitória. Guerra, 2 Coríntios 10:5, identificar e prender o pensamento invasor, levar ele cativo. Substituição, Filipenses 4, versículo 8, preencher o espaço com o que é virtuoso e verdadeiro. Posicionamento, Tiago 4:7, render-se a Deus para ter autoridade de resistir à tentação mental, de resistir ao diabo. De resultado, manter o foco no Criador para desfrutar uma estabilidade emocional que o mundo não oferece. Isaías 26, versículo 3. Usemos a palavra como uma espada. A Bíblia, ela não é apenas um consolo, mas é uma arma espiritual. Efésios 6,17. Tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, ele protege a mente, por isso a palavra deve ser o nosso alicerce, deve ser o nosso fundamento, porque ela protege, é uma arma que protege, tanto para a nossa defesa, a espada ela serve tanto para a nossa defesa quanto para o ataque. O ataque em que sentido? Quando o diabo vier falar com a gente, vamos agir como Jesus lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, que Jesus é tentado pelo diabo e Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Se você acredita e crê que as escrituras sagradas é a boca de Deus falando com você, acabou. O diabo não fica em pé. Ele vai bater em retirada no mesmo momento que ele vier tentar fazer o ninhozinho ali, ó. Vem cá, deixa eu botar um pensamentinho ruim aí. Vai embora, cão! E é isso. Tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17. Tá fraco? Efésios capítulo 6, busca as armaduras do cristão.
para se fortalecer e ficar ali, ó, cingido, pronto, preparado. A armadura é para batalha. Não é para você ficar ali, ó. Ah, porque eu sou cristão só, sabe? Eu vou para a igreja, assisto o culto. Não, gente, é uma batalha que a gente vive diária. Se você não tiver preparado, preparado com o quê? Com os ensinos das escrituras, acabou. Tu vai perder qualquer batalha, meu irmão. Qualquer uma. Não é uma só, não, são todas. Por isso devemos estar preenchidos da palavra de Deus. É por isso que o autor lá de Efésios, Paulo, ele fala essas coisas pra gente. Jesus, ele venceu o diabo no deserto, citando as escrituras. Se o próprio Cristo usou a palavra, quanto mais nós. Tá cansado? Tá desanimado? Mateus capítulo 4, vai ler. Leia e veja como Jesus combateu o diabo. Ele combateu com a palavra. E é assim que a gente combate, com a palavra, preenchendo nossa mente da palavra. Renove sua mente diariamente. Pensamento transformado vem de uma mente renovada pela palavra. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Combater maus pensamentos não é sobre força humana, mas sobre dependência da palavra. Onde a palavra governa, o medo não permanece. Onde a verdade habita, a mentira não prospera. Quando a mente se rende à palavra, o coração encontra paz. Lembremos do versículo da promessa de Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confiam. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Obrigada, Pai, por deixar esta mensagem aos nossos corações, para aprendermos, Pai, a alicerçar a nossa mente em Ti, na Tua palavra. Aprendemos no dia de hoje, Senhor, que para nos mantermos firmes devemos combater o mal com a Tua palavra, combater os maus pensamentos com a Tua palavra, nos preencher daquilo que fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for nobre, de boa fama, verdadeiro, pensem nessas coisas. Pai, que os nossos pensamentos sejam elevados cada vez mais para as coisas que são boas, para essas virtudes. Que o Senhor nos ajude, nos ensine e nos auxilie. Muito obrigada, Pai. Tome cada um aqui hoje em tuas mãos, ajude-os, Pai, nos seus pensamentos, nas suas ansiedades, nos seus anseios. Vamos lançar, Pai, né? Nós estamos lançando, Pai, em tuas mãos. Toma, retira, transforma, guarda o nosso pensamento. Nos ajude, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia, Pai, pelo caminho eterno. Muito obrigada por tudo. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.